Chegou a hora de experimentar a NetAqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NetAqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, amigos. Estamos entrando aqui hoje ao vivo pela primeira vez. Estamos iniciando a programação Resgate em Cristo. Estamos aqui iniciando esse projeto, esse propósito, onde estaremos aqui a cada 15 dias, falando, batendo papo, dialogando, falando da palavra do Senhor, anunciando o Evangelho de Cristo. Você, meu amigo, você, meu companheiro, você que pode estar conosco, fique ligadinho, é uma programação nova, estamos aqui dando início desse trabalho. É um trabalho Resgate em Cristo, apresentando, é tempo de resgatar os princípios e apresentando Cristo para a sociedade. E nós queremos convidar você para fazer parte conosco desta programação, aonde estaremos aqui cada 15 dias, sempre estará aqui um pastor falando da palavra de Deus, anunciando o evangelho da salvação. Esse é o nosso intuito, trazer a palavra de Deus aos corações de todas as pessoas que precisam e que necessitam. E nós precisamos de anunciar a palavra do reino. Eu me chamo pastor Edmar Carvalho, pastor presidente do Ministério do Resgate, onde estamos aqui para pregar não praga, mas anunciar o evangelho da salvação. Então o programa estará sempre ao vivo, sempre às quinta-feira, vai ser uma quinta sim, uma quinta não, sempre estará um pastor aqui falando do amor de Deus. E nada mais, nada menos estará conosco hoje o nosso amigo, nosso irmão, companheiro, parceiro também de guerra, de batalha, nosso irmão pastor Ronildo. É um grande amigo, estará conosco hoje para nós bater um papo, dialogar a respeito da palavra de Deus. E junto com você nós vamos interagir hoje, uma noite abençoada, uma noite memorial da palavra de Deus. Estar conosco hoje é um prazer, uma honra recebê-lo aqui pela primeira vez, é o primeiro programa, onde estar conosco nosso amigo pastor Ronildo. A paz do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo. É um prazer estar conosco. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui junto falando da palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor, pastor Edmar Carvalho, um amigo, conselheiro aí de ministério, tem nos ajudado aí, né, nessa caminhada. A paz do Senhor para quem nos ouve, a paz do Senhor para quem está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos e que abençoe esse bate-papo nosso aqui. Que o nome de Cristo possa ser levado a Arthur Nogueira ou por onde quer que esse programa chegue, que esse podcast chegue, o nome do Senhor possa ser exaltado e vidas possam ser restauradas pela palavra de Deus. Amém? Maravilha, glória, bênção do céu. Pastor Ronildo tem aqui um trabalho, né, na cidade, está começando agora novo, né? Uma igreja abençoada por Deus.
vamos dialogar, falar sobre esse assunto, falar um pouco do seu ministério, da sua história, do teu chamado, né? Você é um empresário bem-sucedido na cidade e isso é muito gratificante, ver, né, que o pastor é pastor, mas, porém, tem o seu trabalho. Nos conte um pouco da tua história, da tua chegada aqui nessa cidade da Atonogueira e como você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, meu pastor. É uma história bem longa, né? Mas teve início lá em 2003, né? Eu sou natural de Aracatu, Bahia, né? Olha lá, Aracatu, hein? Aracatu, 1.600 quilômetros daqui de Atonogueira. E como muitos conterrâneos, irmãos, que saíram do Nordeste para procurar, né, vida melhor, profissional, trabalho, não foi diferente comigo. Eu vim para cá em 2003, trabalhar em safra de café, laranja, e acabei ficando por aqui, estou desde então, e construí minha família aqui, né, e a minha família foi o motivo de eu vir para Cristo, né. Em 2009, né, quando eu conheci minha esposa, né, a minha única esposa, estou até hoje, creio que estarei até quando Jesus voltar. Por ela, né, a gente teve um relacionamento e foi um relacionamento complicado no início, né, tivemos alguns problemas e por este motivo eu fui evangelizado, né, pelo um irmão, um vizinho, orientado a buscar ajuda espiritual, a buscar ajuda em uma igreja, a buscar auxílio, né, espiritual com pastores. E fui pela primeira vez em uma igreja evangélica, que fui bem acolhido, né, onde fui ministrado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. E desde então, aceitei Jesus naquela época e até hoje estou nos caminhos do Senhor. Vim aí trilhando no mesmo ministério durante 14 anos, né, permaneci no mesmo ministério. E Deus nos chamou para uma nova fase aí da nossa vida, encarar alguns desafios maiores, né? A gente precisa avançar na obra de Deus. E aqui estamos, né, para fazer a vontade de Deus, né? Para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Maravilha! Meu pastor, quando tu chegou nessa cidade, qual foi a sua dificuldade em se adaptar à cidade? Olha, a adaptação não foi muito difícil. A maior dificuldade é a saudade da família, né? Que fica para trás, né? Mãe, pai, né? Mas como é que é uma cidade que a gente tem muitos conterrâneos, é uma cidade acolhedora, né? Uma cidade onde a gente se sente bem quando chega. Então, né, nessa questão eu não tive dificuldade, né? Continuei buscando, terminei meus estudos aqui em Atonogueira e fui bem acolhido. Fiz bons amigos, né? Logo comecei a construir minha família e a maior dificuldade que eu creio que tanto foi para mim quanto é para outras pessoas é realmente a saudade da família, né? Que essa é a dificuldade maior para quem deixa seus familiares para trás em busca de algo melhor para a sua vida, né? Realmente a família, quando nós distanciamos a família, a saudade, ela é muito grande, né? Mas é muito bom ver que o pastor veio lá de Aracatu, veio para cá, fez sua família, formou, tem o seu ministério e agora está começando uma nova história, né? É um ministério ao qual Deus colocou em suas mãos e está iniciando. Quais as dificuldades e as facilidades? Olha, pastor, de começar um trabalho, você tá iniciando, você está plantando a semente de um trabalho que nós sabemos que esse trabalho, quem vai regar, quem vai dar o crescimento é Cristo. Qual é a sua visão e qual é os prós e os contras? Olha, eu tenho algo que eu sempre trago para a minha vida e mesmo antes de ser evangélico, e graças a Deus é um princípio que minha mãe ensinou, né? Sempre buscar a Deus, né? Buscar resposta em Deus para todas as coisas, buscar orientação de Deus. Na simplicidade da minha mãe, mas essa foi a base que ela criou a gente, né? Sempre consultar a Deus, orar a Deus para ter direção.
E quando a gente hoje está aí iniciando o ministério, né, a gente não está falando de algo que a gente começou agora, né? Na verdade, são 14 anos que a gente vem sendo moldado por Deus, né? Sim. Eu creio que desde o primeiro momento em que Deus nos encontra e a gente aceita o reino de Deus, inicia-se uma lapidação na nossa vida, né? Deus nos prepara, Deus vai nos capacitando, nos fortalecendo, sempre para algo maior, né? Tudo que Deus coloca na nossa vida ou permite, Ele quer nos forjar o nosso caráter para algo maior que vem. Sim. E chegou o momento, né, onde Deus abriu essas portas, né, de uma nova igreja para que seja pregado o evangelho, né, para que o evangelho de Cristo seja anunciado. A gente sabe que existe centenas de igrejas, né, e não é que a nossa, essa que se inicia agora, é melhor do que as outras. Não, é a mesma direção. Creio que anunciar o evangelho de Deus, porém, por vozes diferentes, né? E tudo em conjunto vai juntar para que haja um crescimento, né? Haja um resgate de almas para o reino de Deus. As dificuldades que nós encontramos hoje, que eu tenho encontrado, eu tenho observado, desde quando eu venho observando minha liderança, as facilidades que o mundo oferece, né? E eu tenho um princípio que está em 2 Coríntios, capítulo 5 e versos 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas, né? Então, assim, essa é a maior dificuldade que nós encontramos, fazer o desligamento do mundo para essa nova vida em Jesus, né? Fazer com que as pessoas entendam que a natureza antiga do homem ela deve ser deixada para trás. E a facilidade que o mundo coloca hoje, até para dentro das igrejas, isso influencia muito nas decisões das pessoas. As pessoas vêm com opinião formada, porque elas formou sua opinião, talvez, em argumentos de YouTube, de internet, e quando ela vem para dentro de um templo, para dentro de uma igreja, e ela tem que seguir um regimento, tem que haver pregações de mudança, para que seja introduzida essa nova vida, é a maior dificuldade que nós encontramos. Pelo menos para mim, a maior dificuldade que nós encontramos é fazer com que as pessoas desliguem, né, a natureza antiga para viver a natureza nova pela qual agora é criada por Deus. As facilidades é que hoje nós vivemos um tempo que nós temos meios de comunicação, né, como esse que nós estamos aqui hoje, de anunciar a palavra de Deus, né? Essas são as facilidades que nós podemos e devemos usar para propagar o evangelho, tá? Que também acho que está sendo pouco utilizado, né, nas igrejas, né? Está sendo pouco utilizado, que a gente pode aí estar utilizando em favor do reino de Deus. Você citou algo bem interessante, né? Quando a pessoa ela vem para Cristo, ela se torna uma nova criatura. Na sua visão, qual é a importância do evangelho ser pregado? Só que eu tenho uma visão, pregando a palavra ontem, o Senhor me falou da igreja sem porta e a igreja sem parede. Hoje, na sua visão, no mundo espiritual, no mundo que estamos vivendo, a igreja hoje, ela tem feito o seu papel na igreja sem porta e sem parede? Mediano, né? A igreja tem feito seu papel mediano. Eu não gosto de colocar todo mundo num pacote só, porque eu sei que tem pessoas que fazem o que deve ser feito, né? É 1%, né? 1%. É minoria, mas tem. Tem os remanescentes, né? Isso. Aqueles que estão sempre ali fazendo como se deve. Eu acredito que esse papel não está sendo executado por algumas razões. Algumas razões são falta de conhecimento, né? Algumas lideranças deixam de buscar conhecimento em Deus para poder fazer este trabalho como se deve ser feito, né? Pregar essa mensagem como se deve ser pregada. Segundo, a ocupação. O nosso tempo tem ficado muito curto, o nosso tempo tem ficado aí escasso, né? E aí entra a parte da prioridade, né? Todo mundo que é chamado para fazer a obra de Deus tem que priorizar algumas coisas para poder cumprir esse propósito, né? Fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus da forma que ela deve ser.
Por isso eu encaro que este assunto ele é mediano, ou até um pouco menos da média, né? Sei, sei. E que precisa ser despertado aos corações das pessoas, para que nós possamos realmente cumprir, não só estar dentro de um templo anunciando a palavra, mas que essa igreja possa ser itinerante, né? Ela tem que ser um organismo vivo para poder sair das quatro paredes e levar a palavra para quem não consegue chegar dentro de uma igreja, né? Sim. É algo interessante se comentou do preparo. Se nós voltarmos lá atrás, Alguns anos atrás, nós vamos ver as experiências de grandes homens de Deus que pregou na praça, Deus operou, Sim. Deus curou, fez milagre, até tanto. Já vivi essa época também. Não sou tão velho assim, tá, ouvintes? Eu sou 43 anos. Mas porque lá atrás acontecia algo e hoje não acontece algo? Lá atrás a gente fazia um culto na praça e lançava o seu evangelho. Você via que o resultado ele era muito nítido, você via assim claramente. E as pessoas que convertiam naquela época, elas permaneciam, porque ela convertia não pelo que Deus oferecia, mas pelo que Deus, né, fez para a vida dela, deu uma oportunidade de ela encontrar a salvação. Pegando a geração de lá, de trás, essa geração, o povo que está hoje, com a geração antiga, com a geração nova, hoje, se você fizer um trabalho na rua hoje, com essa geração que nós temos de obreiros formados, capacitados, preparados, né? Hoje, qual seria o resultado de hoje? O resultado seria impactante. Ser sincero. Impactante, com certeza, seria impactante. Eu disse que falta, às vezes, preparo, conhecimento. Antes, tinha... as pessoas santificavam mais, vamos dizer assim. Era mais preparado espiritualmente. Hoje a gente tem até um grupo de pessoas preparado na palavra, preparado para se comunicar, né? Formado para se comunicar, porém despreparado na conexão com Deus. Já não santifica mais, não ora mais, não jejua mais. Aí você mexeu com ele, aí você cutucou mim. Né? Ele é preparado, capacitado, porém perdeu o quê? Perdeu a comunhão com Deus. A conexão. Perdeu a conexão com Deus. Aí entra o que nessa história? O homem no centro? Ele tira o Cristo ao centro e coloca o homem no centro. E coloca o homem no centro. E aí não acontece nada. Porque, na verdade, nós não fazemos nada, né? Aonde o homem estiver no centro, pode até causar uma comoção, uma emoção, as pessoas podem até chorar, as pessoas podem até sentir algo no momento, só que eu posso distribuir cestas básicas, eu posso passar meia hora ministrando, eu posso fazer visitas, eu posso doar tudo que eu tenho. Porém, se eu não tiver trazendo a palavra de Deus para a vida das pessoas, de nada disso vale, não transforma. Por quê? A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Né? A palavra de Cristo ela é primordial para a libertação das pessoas. Né? Quando as coisas vêm à existência é pela palavra, haja luz, né? E Deus foi liberando a palavra, e de lá então, sempre, né, é pela palavra de Deus que as coisas acontecem. O problema hoje as mensagens, elas traz muito homem para o centro, né? Traz muita bajulação para o ser humano, e eu não sou contra que, de vez em quando, Deus traz palavra de conforto para a gente. Deus Sim. traz, né? Deus é Pai, Deus ama e Ele sabe nos confortar. Porém, a mensagem que não pede mudança, ela não é uma mensagem de Cristo. Né? Por isso eu pauto minhas mensagens, né, que nós acabamos de ler de 2 Coríntios 5,17, que eu preciso incentivar as pessoas a mudarem de vida. Por quê? A razão delas estão vivendo o sofrimento hoje é justamente porque elas pararam diante de uma tempestade, diante de algo que cometeram e não conseguem sair. E para que isso aconteça na nossa vida, para que eu experimente a vontade de Deus, eu preciso mudar de posicionamento, eu preciso mudar a minha visão. O que é a conversão? Conversão é andar no sentido oposto daquilo que eu estou indo.
né? Então, se eu estou vindo numa caminhada de destruição, numa caminhada de sofrimento, numa caminhada que está me trazendo aí alguns problemas, então eu preciso parar, refletir e voltar na direção contrária disso. Porque se eu continuar, mesmo eu estando dentro de uma igreja, eu vou ser uma pessoa que vou estar familiarizado com a palavra de Deus, mas porém não vai gerar mudança. E não tem mais nada que endurece o coração do homem do que, pastor, a gente está vivendo, participando das coisas de Deus e a gente olhar para dentro de nós e falar assim, Deus não fez nada na minha vida, nada aconteceu na minha vida. Isso endurece o coração das pessoas. E o que tem de gente na igreja hoje, nesse sentido, frustrados, né? Frustrado, eu estou frustrado com Deus, eu estou frustrado com a igreja. Não é frustrado. Eu sei que existem pessoas que magoam, né? Existem pessoas que não têm nem aí para a alma, né? Que está lá por outros motivos. Porém, quem é o autor e consumador da nossa fé? É Cristo, né? O Cristo é meu Salvador, Cristo é meu Redentor, Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu preciso olhar para a liderança e extrair o máximo que eu tenho, que eu posso extrair de Deus. Mas eu tenho que saber que eu estou firmado na rocha que é Cristo. Não é sobre a vida do pastor Ronildo, não é sobre a vida do pastor Edmar, não é sobre o ministério A, não é sobre o ministério B. Né? A gente precisa dizer isso para a igreja. E é aqui que falta a verdade dos altares, né? De dizer para a igreja, olha, respeite as lideranças espirituais, eclesiásticas, mas o fundamento de vocês deve estar em Cristo, né? Deve estar na palavra de Deus. Porque senão nós vamos ter pessoas dentro da igreja que vai passar anos e anos e não vai mudar a sua vida, e o final vai ser, eu me frustrei porque Deus não fez nada comigo, e então eu vou viver agora a vida que eu quero, né? E nós estamos vendo isso aí todos os dias, em todos os momentos estão acontecendo, por causa que alguém está escondendo a verdade. Está deixando de dizer que Deus salva e está propondo uma vida de facilidade que não muda a vida de ninguém, né? Traz emoção, traz comoção, mas a hora que eu saio da igreja, quem sou eu depois do culto? Né? Quem sou eu depois da mensagem pregada? Né? Então, a gente precisa unir o conhecimento e a graça. Né? Eu preciso ter a graça de Deus na minha vida e também tem que ter o conhecimento. Juntando os dois, não tem nada que fica parado diante disso. Dá um negócio bom, né? Lógico que dá. Não, é interessante, você tá bem, né? É interessante, você falou algo assim, frustração. A pessoa, quem está semeando ali a palavra, ministrando, trazendo a palavra, às vezes da forma que ele apresenta Jesus para as pessoas, ela acaba colocando uma expectativa muito grande. Eu estou vindo hoje porque vai mudar. E nós sabemos que o evangelho é renúncia. Sim. Eu vejo muitas pessoas frustradas porque assim, mas Deus falou o que ia fazer, Deus falou, mas a questão é, Deus falou ou o homem falou? Eu sei que Deus fala, eu sei que Deus usa profeta, eu sei que Deus se manifesta. A pessoa eu estou em Artur Nogueira, cheguei em 2009. Uhum. Então, assim, eu já conheço um pouco da cidade. Tem muitas igrejas, tem abençoada, tem homens de Deus, nós respeitamos toda a classe eclesiástica. Sim, com certeza. Porém, há um povo frustrado com o evangelho em Artur Nogueira. Sim. Por isso que é tempo de resgatar os princípios da palavra de Deus. O que é resgatar o princípio? Trazer a verdade nua e crua da Bíblia. Sim. Que assim, é legal você chegar lá e fazer um estrondo, um barulho, acontecer, mas o problema não é o barulho. O problema é depois do barulho. Você ganhou lá 15 pessoas, mas você está preparado para manter aquelas 15 ali dentro da palavra, sem ela se frustrar com o evangelho? Porque assim, se nós ver lá atrás, nós não nos preocupávamos com as frustrações, nós não tinha preocupação com isso. Hoje, qualquer coisinha, frustração. Até mesmo erro nosso, não é porque nós somos pastor, que nós não erramos, que nós não pecamos, sim, que nós, às vezes, falhamos bastante, erramos bastante, mas a Bíblia nos dá a oportunidade de nós reaver os nossos fatores. Espera aí, eu preciso me melhorar, preciso me consertar.
como fazer para tentar evitar as frustrações desse povo? Pastor, para quem já está frustrado, né? Para quem já está frustrado, a gente vai ter uma grande dificuldade. Por quê? Hoje nós vivemos numa sociedade que tem um emocional muito abalado, né? A gente hoje vivemos sobrecarregados, a gente vive sobre uma opressão muito grande. Mas não há fórmula mágica, né? Não há fórmula mágica para nós, para mim que sou ministro da Palavra de Deus. O remédio ainda é o mesmo. A verdade de Deus sobre a vida das pessoas. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. O que é a frustração? A frustração é justamente criar expectativa em cima daquilo que não existe, né? Eu crio expectativa em cima daquilo que talvez está fora da realidade, né? Então a gente cria expectativa, seja porque eu entendi a mensagem de uma forma, ou seja, porque o ministro instigou aquilo no meu coração, prometeu o que não deveria ter prometido, né? Foi além das escrituras. E o que a gente precisa fazer hoje? Trazer a verdade para a vida das pessoas, né? Eu preciso trazer a verdade. Por isso eu tenho muita responsabilidade quando eu vou ministrar a palavra de Deus, quando eu vou falar do amor de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é poder, a palavra de Deus ela é poderosa, né? A gente não pode usar a palavra de Deus para benefícios próprios, né? Para alcançar resultado que o pastor Ronildo deseja. Não. A palavra de Deus é para ajudar as pessoas a se encontrar com Deus, né? A Bíblia diz que todos nós, destituídos da glória de Deus, fomos, né? Por causa do pecado de Adão, por causa do primeiro pecado, a gente foi destituído da glória de Deus. Porém, Jesus Cristo, ele nos leva de volta até Deus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade precisa ir ao coração das pessoas. A palavra ela tem que ser verdadeira. Os pregadores eles têm que ser o mensageiro do rei, o mensageiro de Deus. E mensageiro não fala a sua própria palavra. Mensageiro entrega a palavra do rei. Se Jesus está mandando dizer que ele vai curar, então eu vou dizer que ele cura e ponto. Se Jesus está dizendo que ele vai salvar, então eu vou dizer que ele salva e acabou. Por quê? Eu sou o mensageiro de Deus. Eu transmito aquilo que Deus colocou na minha vida, né? Hoje a gente tem as escrituras, mas no Antigo Testamento a gente vai ver que existiam os profetas. Então os profetas ouviam Deus e transmitia ao povo o que Deus queria. E a pregação é isso, né? Hoje nós vemos malabarismo na pregação. Nós vemos hoje muito arranjos nas pregações. E no final, se eu for para a porta da igreja, no final da minha mensagem, e eu fazer uma pergunta, o que vocês aprenderam hoje na minha ministração? Você vai ver que uns 90% da igreja não absorveu nada da palavra. Não absorveu quase nada da mensagem. Ele vai lembrar do primeiro louvor, ele vai lembrar que algo tocou ele fortemente durante algum momento do culto. Da revelação. E quando não tem, vem a frustração, Deus não falou comigo hoje. Sendo que Deus fala no louvor, Deus fala na mensagem e Deus continua falando conosco, né? Então, o que a gente precisa trazer para essas pessoas que estão feridas? Palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é e sempre será, foi, e continuará sendo aquilo que cura, aquilo que liberta, aquilo que me faz fundamentar a minha fé. Por isso eu volto ao que eu disse antes. A nossa fé tem que ser fundamentada em Cristo Jesus, né? Se a minha fé está sendo fundamentada em outro lugar, em algum momento eu vou sofrer uma decepção ou uma frustração. Para que a gente se evite que outras pessoas se frustrem, a gente deve rever qual é a forma das nossas mensagens hoje. O que eu estou fazendo para atrair o povo para a igreja? Eu estou colocando um cardápio atraente, criando um menu, como diz o pastor Osiel Gomes, né? A gente está criando um menu para poder, todo culto é um cardápio, é o culto da libertação, é o culto da vitória, é o culto da prosperidade, e aí eu crio um cardápio atraente para que o povo venha para a igreja, ou estou dizendo que eu estou oferecendo justamente a redenção em Cristo Jesus? O que me atrai até Jesus? São os cultos
ou a pessoa de Jesus? Então, a gente tem que dizer para as pessoas, olha, a gente pode até fazer cultos diferentes, a gente pode até dar temas para cultos, porém, vocês devem ser atraídos pela cruz, vocês devem ser atraídos pelo sacrifício de Jesus, porque só em Jesus nós vamos encontrar a mudança da nossa vida. Fora disso, é frustração o tempo inteiro. Eu falo porque eu já vivi, eu falo porque eu já recebi promessas que já faz 15 anos que não se cumpriu, 14 anos que não se cumpriu. Então, assim, e quando hoje a gente olha para a Bíblia, a gente fala assim, realmente essa profecia está em desacordo com a Bíblia. Não pode ter sido Deus. Então, a gente como pregador, precisamos, às vezes a gente joga muita responsabilidade para o povo de Deus. Só que nós, como os ministros do Senhor, a gente precisa assumir o nosso papel de transmitir o que Deus manda, transmitir a palavra de Deus genuína, sem arranjos, sem enfeites, porque Cristo é o nosso maior exemplo de pregador. Cristo é o nosso maior exemplo de amor, de compaixão, de misericórdia. E quando nós olhamos o Evangelho de Cristo, nós não vamos ver Cristo fazendo malabarismo para poder salvar uma pessoa. Ele apenas anuncia o Evangelho com amor, com compaixão, e acode as pessoas naquilo que elas precisam, e as pessoas se rendem aos pés de Jesus e têm suas vidas mudadas, né? E eu creio que a nossa vida deve ser pautada sempre olhando para Cristo, né? Porque nós devemos olhar para Cristo e tomar Cristo como nosso maior exemplo, tanto para o modo de viver, quanto para o modo de trabalhar para o seu reino. Maravilha! O pastor Ronildo nos trazendo para nós um ensinamento da palavra de Deus, falando, né, os prós e os contra, e é muito importante, eu estou aqui aprendendo com o pastor Ronildo. Você vê, é um rapaz, né, novo, tem o seu 14 anos de conversão. De convenção, e já nos dando uma aula, explicando a respeito da Bíblia. Aprendendo aqui, o que você diria hoje para aquelas pessoas que estão frustradas com o Evangelho, até mesmo aquelas que não veio ainda? Qual é a receita que você daria para eles? Olha, você que está frustrado, você que se decepcionou, porque às vezes as pessoas, ela culpa sempre alguém. Sim. Alguém é culpado. O pastor é culpado, a irmã é culpada, o pregador que veio é culpado. Não. Eu sempre falei uma coisa, muitos não vão concordar. Se todo mundo fosse na igreja por causa de Cristo, não teria salão hoje para nós podermos alugar. Então as pessoas vão porque ela achou legal, vamos lá, vai ter um culto, vai ter um pregador famoso, vamos lá, e acaba se empolgando, se convertendo na empolgação. Beleza, olha o tópico, bem interessante esse tópico. Muitas pessoas, ela se converte pela empolgação, pela emoção, ou porque a palavra tocou no seu interior. É algo assim que eu já vi muito isso. Eu falo porque eu já vi muito isso. Uhum. A pessoa ela se converteu pela empolgação do momento que o pregador é famoso, o cara era muito usado, ela se aceitou o Senhor. Eu fiquei feliz. Nossa, agora que benção. Nós trabalhávamos numa empresa junto. Esse negócio vai ficar firme. Não, eu só aceitei por causa... Fiquei ali meio emocionado, me empolguei, fui lá, aceitei. Né? Com certeza foi plantada a semente, só que assim, há muitas conversões pela empolgação, porque o pregador foi aquele merchan, né? Não vamos falar que nós não faz também. Sim. Nós fazemos aquela emoção para tentar comover a pessoa. Por nós tentarmos fazer isso, não tem prejudicado a palavra, o Evangelho de Cristo? Eu jogo um pouco pesadinho assim, mas faz parte. Não. É interessante porque são coisas que acontecem no dia a dia. Faz parte dos cultos, né, da liturgia do culto. E eu não sou contra a retórica. Eu estudei retórica. Eu não sou contra a hermenêutica, homilética. Eu não sou contra isso, né? Tudo que eu aprendo e que me ajude a expor a palavra de Deus com mais eficiência, melhor,
com mais compreensão para quem me ouve, maravilhoso, né? Então, falar com clareza, com autoridade, falar com ousadia, isso deve fazer parte da vida do pregador. Porém, a gente tem que tomar cuidado nos apelos, né? A gente traz uma palavra, a palavra ela é boa, é uma semente semeada, que eu creio que a palavra, e a Bíblia afirma isso, que a palavra não volta para Deus vazia, ela cumpre o seu propósito para o qual ela veio na igreja. Então, eu creio que a palavra veio e, por mais que alguém naquele momento não recebeu como deveria receber, mas a palavra de Deus vai cumprir o seu propósito. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Porém, aí Deus faz seu trabalho perfeito. A palavra de Deus é exposta, a palavra de Deus vem para a igreja, as pessoas estão refletindo sobre a mensagem, né? E quando chega no final do culto, nós fazemos promessas que Deus não prometeu. Aí nós estragamos tudo que Deus está fazendo. Por exemplo, eu trago a mensagem e as pessoas estão ali absorvendo e refletindo sobre a mensagem. Não é porque o culto não explodiu em glória que significa que Deus não está no culto, né? Eu sou daqueles que gostam de ouvir a palavra e refletir na palavra, né? Tanto que eu sempre gosto do culto silencioso para que eu compreenda a palavra que está sendo pregada. Porque como eu serei edificado se eu não compreendo a palavra? Então eu preciso compreender a palavra para ser edificado. Porém, a gente tem uma sede, e eu não vejo isso como um defeito, de almas aceitarem Jesus no final do culto. É a expectativa de qualquer pregador. O pregador que prega e não tem expectativa de ver a alma se render ao Senhor, se entregar a sua vida para o Senhor, tá estranho esse pregador, né? Porque o maior desejo do pregador é justamente isso, ver pessoas aí aceitando as condições de Deus para a sua vida. Porém, nós precisamos tomar cuidado para não deixar o nosso sentimento pessoal invadir a mensagem, né? Deixar o nosso pensamento, nosso desejo pessoal começar a entrar na mensagem. Por isso, eu devo ficar somente na palavra de Deus, vou até onde Deus mandou eu ir, para onde Deus manda parar. Por quê? A palavra que eu dou, a pergunta do Senhor qual é a palavra que o Senhor dá para quem está frustrado? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Os oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou manso e reto, e o fardo de Deus é leve, e o jugo de Deus é suave. Então, para quem está em frustração, precisa encontrar Jesus. Precisa encontrar Jesus. Não adianta ficar trocando de lugares, de aconselhamentos, você precisa encontrar Jesus. Eu gosto muito de uma passagem que está em João 5, que diz a respeito de um homem frustrado, há 38 anos esperando um milagre. Ele vivia à beira de um tanque, onde acontecia milagres, os seus olhos viram várias pessoas serem curadas, e quando Jesus chega até ele e faz a pergunta se ele queria, ele diz para Jesus: Jesus, como eu serei curado? Se todas as vezes que o anjo desce, agita as águas, né, e alguém vem me pegar para jogar lá, alguém já foi no meu lugar primeiro, alguém já recebeu o milagre primeiro, né? Olha a frustração que ele tinha. E naquele momento nós vamos ver o que fez aquele homem levantar e acabou com a frustração dele. Pega a tua cama e anda. Mais uma vez, a palavra de Deus mudou a vida daquele paralítico, né? A palavra que Jesus liberou sobre a vida dele mudou a vida daquele homem que há 38 anos vivia nessa situação de ver pessoas vencendo e ele não vencia nunca. Então, para quem está desanimado, para quem está frustrado, tenha um encontro verdadeiro com Cristo. Jesus Cristo é o nosso único caminho, a nossa única verdade, e Ele é a vida. Todas as vezes que nós encontramos com Jesus, nós nunca seremos o mesmo após encontrar com Jesus. Jamais seremos o mesmo. Não tem como encontrar Jesus e sair da mesma forma. Então, o conselho diante da Bíblia, e por experiência que eu já tive, que eu também já sofri frustrações, sempre busque em Jesus a resposta para todas as coisas, e nós vamos ser alimentados com o pão da vida, vamos ser saciados com a água que Deus nos dá, que Deus nos oferece, e nós vamos ser pessoas aí que vamos ser bem resolvidos espiritualmente. Maravilha! Olha aí, ouvinte! Olha a palavra, vinde a mim, todo que está cansado, oprimido, você que está frustrado, você que acha que não tem mais jeito, olha a palavra do pastor. Deus tem uma palavra, Cristo é a solução. Então você que está frustrado,
Você que acha que já acabou, perdeu a esperança, ainda tem esperança, ainda tem algo extraordinário. Meu pastor, você falou algo interessante aqui. Nós sabemos que temos pessoas frustradas, tanto adultos, idosos, anciões, mas hoje a maior dificuldade hoje é o jovem. Eu quero falar, vou chegar um pouco pesado. Manda ver. Na sua igreja, qual é o trabalho que você está projetando para resgatar o jovem? Olha a pergunta, hein? Sim. A pergunta é complicada, se jogar para o meu lado fica difícil. Mas como eu sou entrevistador, no seu ministério, você está fundando um ministério, está começando um trabalho bonito, eu acompanho a sua história. Qual é o projeto e qual é o trabalho para você trazer uma juventude sadia, preparada, capacitada para impactar o mundo e as nações? Meu Deus, joguei pesado. Rapaz, tava bom até agora, né? Tava bom até agora. Aí ficou bom, porque é um tema importantíssimo, né? Os jovens são aí a geração que vai dar continuidade, né? Nos princípios e valores. O senhor disse desde o início aí, eu acompanho, se eu não me engano, o senhor fez até um culto resgatando o princípio, né, da visão. Isso, resgatando o princípio da audição, visão e salvação. Os jovens refletem a geração presente. Joga pesado, hein? Devagar. Os jovens vão refletir sempre a geração presente. Quando eu olho hoje e vejo uns jovens complicados, eu penso assim, alguém falhou em algum momento. A igreja falhou em algum momento. Por quê? Quando nós olhamos ali pro Velho Testamento, nós vamos ver por várias vezes Deus dizendo, olhai para Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sempre Deus apontando para algumas referências. E Hebreus nós vamos ver lá que também tem ali os heróis da fé incluso, que nós devemos observar. E aí nós precisamos, pastor, buscar trazer para esses jovens, além de entretenimento, né, mais do que isso, nós precisamos trazer bases sólidas, tanto no lar, na igreja, para que eles sejam, primeiro, bons cidadãos, né, para que possa crescer com caráter de cristão, porque senão é muito mais fácil a gente trabalhar a prevenção do que tratar agora a causa. É muito mais fácil, porque agora entra de novo. Nós temos jovens frustrados, não só com a igreja, na base familiar. A igreja ela tem se negado a trazer base familiar, a falar sobre isso, né, a tratar as famílias, a ensinar as famílias a crescer algum projeto, a discutir dentro da sua mesa, dentro da sua casa, para que esses jovens eles possam sair dali com caráter de cristão. Porque é muito difícil resgatar um jovem que hoje já experimentou tudo que não devia, né? Que já está frustrado. Tudo que ele sabe da igreja é que a igreja não é tão boa assim como se diz, né? Quando você vai conversar com os jovens, eu sei que tem muitos jovens hoje que vai nos ouvir, está nos ouvindo, que estão nas ruas hoje e quando você o encontra, eles choram quando você fala do amor de Deus, quando você fala da palavra de Deus, eles choram, porque eles sabem que em algum momento eles se perderam. Porém, a gente também não deve brincar com a força do mal que atua, né, sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas. E às vezes eu digo assim, que os jovens, eles começam como se fosse algo normal. É normal eu praticar tal coisa, é normal eu sair e praticar alguma coisa que não é tão agradável. É normal, porque talvez eu tenha o controle disso. Só que, na verdade, quando a gente percebemos, a gente não tem mais o controle. E principalmente os jovens hoje. Por quê? A maior dificuldade da igreja hoje o mundo está muito atrativo. O mundo é muito atrativo. Os jovens têm hoje facilidades, prazeres, né? Os jovens têm. Aí a gente pega um jovem desse, tira dessa condição, aonde ele tem prazer fácil, facilidades, aonde ele tem liberdade,
ele acha que tem liberdade, né? Mas, na verdade, a gente vai entender que ele não tem tanta liberdade assim como pensam. E trazer para a igreja, sentar num banco de uma igreja e participar de cultos e ouvir mensagens. Vamos dizer assim, para eles é chato esse ambiente, né? É complicado. Se não houver uma verdadeira conversão de verdade, esses jovens vai ser muito difícil vir para a igreja. O que falta hoje, e o senhor perguntou qual o projeto que eu tenho, né? Eu tenho a visão assim, eu tenho a visão das faltas que eu, como jovem, vim para a igreja com 21 anos. Eu tenho 36 agora. Eu vim para a igreja com 21 anos. E aí, qual foi? A minha conversão foi um pouco diferente. Sim. Alguém me disse, procura uma igreja, aceita Jesus e ele pode mudar a tua história. E eu acreditei nisso, né? Tive fé nessa proposta, fui para a igreja, aceitei Jesus no primeiro culto e não saí mais da igreja, permaneci. E tive que fazer várias renúncias, tive que renunciar a muita coisa. Porém, não é assim na vida de todo mundo, né? Tem pessoas que têm jamais, tem algumas coisas que precisa deixar para trás, que se torna muito... A gente sabe que não é fácil deixar coisas para trás. O que eu vejo hoje a igreja está ausente de encontro a esses jovens. A gente trabalha hoje, quer convidar muita gente para a igreja, porém a igreja não vai ao encontro desses jovens, né? De novo, o que o senhor falou, a igreja sem portas, né? É isso que falta. Hoje a gente não encontramos mais grupos evangelísticos, né, na cidade, nós não encontramos mais trabalhos evangelísticos na cidade, nós não encontramos mais acolhimentos de jovens, pessoas que acolhem esses jovens, que orientam esses jovens sem interesse nenhum na vida deles. Esse é o problema, né? É um dos problemas que eu tenho notado, que todas as vezes que alguém aproxima de um jovem, por interesse, eu quero que você seja membro de algum lugar, eu quero que você vá para o meu ministério. Então precisa ser o evangelismo sem interesse. O único interesse que eu tenho é que esse jovem abra os seus olhos, veja Cristo como Salvador e consiga mudar de vida, sair da situação que ele está. E aí ele tem a liberdade de decidir aonde ele quer cultuar, aonde ele quer ir, qual igreja que ele quer frequentar. Então, por que hoje os trabalhos evangelísticos estão interrompidos? A minha visão, pastor, o senhor é pastor, presidente, e eu sei que tem vários pastores que me ouvem, mas a minha visão que eu tenho observado. E os trabalhos hoje de unidade da igreja não prospera justamente porque cada um tem seu interesse próprio, para o seu ministério próprio, e está esquecendo de olhar para o reino de Deus, né? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é a minha igreja, não é o templo que eu congrego. O corpo de Cristo é o povo que congrega comigo, o povo que congrega com o Senhor, o povo que congrega com outros pastores. Esse é o corpo de Cristo, todo aquele que crê em Cristo está ligado nele. Esse é o corpo de Cristo. Então eu preciso olhar para isso, né? Para que esse trabalho prospere, eu creio que vai continuar sendo uma dificuldade enorme a gente se conectar como igreja, pastores, ministérios, para poder fazer o evangelismo com eficiência. Eu creio que os jovens só serão alcançados quando a igreja se unir de verdade para buscar essas almas. Porque se uma igreja sozinha for fazer algum trabalho de evangelismo, não tem relevância. Mas se 10 igrejas se unir para fazer um trabalho evangelístico de orientação, aí tem uma grande relevância. Porém, para fazer isso, eu preciso deixar meus interesses e buscar o interesse do reino de Deus para a vida dessas pessoas. Maravilha, hein? Olha só que bênção, hein? Já deu até um tema aqui, as igrejas unificadas em um só propósito. Isso é muito bom demais, né? Mas ótimo. Sabemos que temos barreiras e dificuldades. Tá muito bom o papo, né? Nos resta alguns minutos, né? 20 minutinhos, para nós podermos, né, daqui dar um papai do encerramento. Mas quando começa a falar da Bíblia, tem muitas coisas que a gente quer perguntar, mas nós vai aqui peneirando aqui na nossa cabeça, né? Sim. Mas eu aprendi muito. Os ouvintes também vão aprender muito. Quem sabe tem alguém que está nos assistindo, que vai estar nos vendo, queira conhecer o seu ministério. Aonde fica localizado a igreja, os dias de culto. Nossa, eu gostei desse pastor.
Eu quero ser membro desta igreja. Não é que a igreja essa é melhor, essa não tem. A igreja verdadeira, ela vai inaugurar ainda, Sim. que é a Nova Jerusalém. E nela não vai entrar todos. Vai entrar muito chamado e poucos escolhidos. Então, a gente está fazendo por aonde chegar lá. Sim. Pastor, eu quero conhecer o pastor Ronildo. Aonde fica a igreja dele? Fica numa localização fácil, mas ele vai passar para vocês o endereço da sua igreja, dias do culto, né? Passa para os ouvintes, para eles poderem conhecer a sua igreja, lá visitar. Até eu vou lá conhecer. Nós conversamos um pouquinho já, né, para nós, né? Sim. Acertar aquele detalhe. Bênção no céu. Passa para os ouvintes. Glória a Deus. A gente fica na Rua Valério Cia, 477, né, no Jardim dos Ipês. É bem ali, próximo à Igreja da Congregação Cristã do Brasil, né? Sim. Bem ali próximo, em frente para a pista, a rotatória ali saindo para Engenheiro Coelho. O senhor falou algo interessante, que é a unidade da igreja, né? A unificação. A unificação da igreja. Como que seria maravilhoso se acontecesse isso, né? Eu olho para mim assim, como pastor, né? Para quem está me ouvindo, e eu sei que tem gente que acha a máxima, né? E eu olho para mim, eu vejo assim que eu estou numa eterna escola, né? Todas as vezes que eu preparo para um culto, eu falo, Deus, tem misericórdia da minha vida, né? Porque eu me deparo com uma verdade tão grande que essa verdade nos constrange, né? Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais diminutivo nós somos, mais pequeno nós ficamos, né? Não dá para a gente se sentir grande diante de Deus, não dá. Não dá. Porque Deus, ele é grande demais. E quanto mais eu chego perto dele, eu me sinto mais a necessidade de estar com ele, de viver com ele. A luz de Deus, ela é tão clara, né? Que quando nós aproximamos de Deus, os nossos pecados são escancarados, né? Os nossos defeitos ficam muito visíveis. Então, quando eu chego mais perto do Senhor, quando eu me aproximo mais de Deus, eu olho para mim e eu digo, Deus, eu preciso ser moldado mais uma vez, todos os dias, sempre precisarei. Por quê? Deus é a perfeição, né? Nós somos os falhos, nós somos as pessoas que cometem muitos erros. Por isso, nós precisamos de alguém perfeito na nossa vida. Esse alguém perfeito é Jesus Cristo, né? Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, assume a direção da minha vida, assume o leme do meu barco, para que eu possa, enfim, alcançar aquilo que o Senhor tem prometido desde a fundação dos séculos, as moradas celestiais. Que maravilha! E qual é o dia dos cultos lá na sua igreja? Quarta, escola dominical. Olha! Quinta-feira, culto. E domingo, culto também. Então, quarta, escola dominical. Quinta e domingo são os dias de culto. Domingo é o culto da família. Culto da família, Primordial. domingo. A gente sempre traz uma palavra maravilha. mais voltada para a família, ensinamento, onde as famílias se reúnem ali, leva seus filhos para poder aprender um pouco de Deus. Que maravilha! Benção no céu aí, ó. Você que queira conhecer lá, vai lá, eu indico, conheça, é um grande amigo meu, nós sempre conversamos, bate diálogo, você queira lá ouvir a palavra de Deus, eu não prego praca, aonde você se sentir bem, falou da verdade, falou de Cristo, por isso que o programa é Resgate em Cristo, resgatar os princípios e apresentar Cristo, temos que desfocar. Na minha visão, eu tenho assim, uma ideia, tirar todas as placas e colocar assim, Jesus. Oh, glória. Acabou a briga, acabou a minha melhor... Não, vamos falar sobre Jesus. Nós sabemos que você é empresário, você tem um restaurante, coma bem. O Bruno tá doidinho para almoçar lá na faixa, né? Oh, glória. O Brunão tá quero conhecer o restaurante, coma bem. Como é que é essa vida de dono de restaurante? É corrido. Pastor, empresário, dono de restaurante, dono de loja. Como é que é essa vida? Me dá receita para mim. Olha, pastor, é corrida, né? A gente dorme pouco e trabalha muito. Né? A gente tem a loja, né? Adore Modas, né? É uma promessa de Deus para nossa vida desde 2019 e desde então Deus tem nos abençoado aí. E a gente achou que estava
bom demais, né? Aí nós fomos arrumar um problema com o restaurante, né? Problema no sentido de mais trabalho, né? Por quê? Problema bom, né? Comida, né? É bom, glória a Deus, né? Deus tem nos abençoado, faz Às vezes um eu ano... almoço fiado lá, não tem dinheiro. Pronto. Passe né? lá, né? Mas não façam isso, hein? Então Deus tem nos abençoado, faz um ano e meio, tá indo para Já? 2 anos agora em julho já, né? Em julho, Meu Deus. faz 2 anos em julho que a gente está lá com o restaurante. Funcionamos todos os dias, né? Esse a parte mais complicada. A gente abre de segunda a domingo, todos os dias. Abrimos somente para almoço, das 11 às 2h30 da tarde. Mas estamos aí, né? Até quando Deus permitir. Eu creio que Deus tem propósito. Inclusive, esse restaurante, ele funcionou, ele tem um mezanine, né? Ele funcionou com a igreja lá mais de 7 meses, né? A gente fazia culto dentro do restaurante durante 7 meses, aí ficamos lá fazendo culto. E Deus enviou almas, enviou pessoas, né? Pessoas conheceram a Cristo lá. Então, assim, tudo tem um propósito, né? Deus coloca coisas na nossa vida que nós não entendemos de início, mas ao longo da caminhada, Deus vai revelando alguns propósitos na nossa vida. Mas o Bruno está convidado, né? Olha o Bruno. Ele está presenteado aí com o convidado, almoço. Olha. Né? Vai lá, Meu né? Deus, hein? Glória a Deus. E nós estamos aí trabalhando firme. A vida é corrida, mas dá para a gente equilibrar as coisas sem deixar a obra de Deus de lado, né? Maravilha, olha aí, ó, é empresário, pastor, empresário, dono de lar, família, muito bom. Você que queira trazer seu patrocínio para cá, passar aqui, pastor, quero patrocinar o programa de vocês, né? Aqui é um programa, meus irmãos, onde nós estamos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor. Vamos ter aqui vários pastores, convidados, amigos, vamos ter pessoas, psicólogos, que são cristãos, para nós tratar da psicologia. Importante. Eu estou para ver uma pessoa na área da psicologia, para nós tratarmos assunto mental. Muito né? importante. A gente que prega, a gente que faz a obra, temos essa dificuldade. Eu quero aqui já ir para os detalhes finais, né? O pastor estará fazendo os seus agradecimentos e para nós estarmos, né, encerrando esse bate-papo. É algo sem programar. Se programar, a gente acaba se perdendo, mas deixar fluir o ambiente, né? Aqui pode falar línguas estranhas, pode profetizar, entregar revelação, fique tranquilo, é bênção no céu. Quero aqui agradecer o pastor Rui por ter aceitado esse convite e não faltará convite para estar aqui trazendo essa aula, né? Hoje eu falo que foi uma aula dominical, uma aula de ensinamento a respeito, né? Tem muitas coisas que dá para a gente aprofundar, dá para entrar, mas nós temos que ir enxugando e chegar, né, num patamar final. E o patamar final é apresentar Cristo. Cristo é a solução de todos os problemas das nossas vidas. Cristo. Você tendo Cristo na sua vida, tendo Jesus no teu coração, na tua alma, você crendo nele, ele é a solução de tudo. Pastor Rui. Eu quero agradecer o senhor, pastor, por esse convite, né, pela confiança, o estúdio ST3, que estou tendo o prazer de conhecer hoje, né? Já ouvi, né, e assisti também o podcast aqui com o senhor, né, nesse estúdio, mas tendo o prazer de estar aqui pela primeira vez, quero agradecer ao pessoal aí. Quero também agradecer a minha parceira aí, né, minha esposa, né, a Thalita, que tem aí me apoiado, né, todas essas coisas, compreendido o chamado de Deus para a nossa vida, e meus 2 filhos, Pedro e Eduardo, também está sempre presente, né, nos cultos. Para onde a gente vai, não dá para tirar os filhos, né? Então, eles acompanham a gente. Então, sou grato a Deus por todos vocês, por essa porta que se abre, né, por esse microfone que se abre, para a gente poder falar do amor de Jesus. E eu creio que as pessoas que nos ouvirão serão edificadas de alguma forma. Maravilha! Lembrando vocês que o nosso programa é em 15 dias, fiquem ligados, nosso programa sempre será às sexta-feira. A cada 15 dias estaremos, né, com a programação na sexta-feira falando do amor de Cristo, resgatando os princípios e apresentando Cristo. Certamente Deus fará maravilha. É um prazer, uma honra recebê-los aqui, pastor Ronildo,
aonde eu pude aprender. É um grande amigo, parceiro, companheiro. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida, por essa mente a qual você tem uma mente aberta, uma mente focada para o Evangelho. Amém. Cristocêntrico, né? É o mais importante e o foco de tudo aqui é apresentar Cristo para as pessoas. Há muitas pessoas que estão em casa, que estão ali desacreditadas, dizendo, para onde eu vou? Para onde eu irei? Nós temos que tirar o foco da placa, tirar o foco do homem e focar em Cristo. Focando em Jesus, estamos bem no caminho certo. Então, quero agradecer ao pastor Rui. Não faltará oportunidade de ser convidado novamente para nós estarmos aqui dialogando. Porém, um debate mais acerrível, né? Uns assuntos bem mais aprofundados para nós podermos falar e apresentar Cristo. Também aqui vamos ter testemunho, orações, vamos estar orando, intercedendo, as pessoas vão estar nos comunicando e haverá grandes testemunhos. Eu creio. Através da palavra. Palavra é o essencial. Então quero aqui agradecer a todos vocês e fiquem ligadinhos. A cada 15 dias estaremos aqui às sexta-feira falando do amor de Cristo. Programa Resgate em Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.